Bom, pessoal, bem-vindos a Na Trilha da Razão. Meu nome é Guilherme, eu estou aqui com meu colega Gabriel e hoje nós recebemos o sociólogo Lenin Bicudo Bárbara para uma conversa. Lenin é graduado em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, com mestrado e doutorado em Sociologia pela mesma instituição. Ele também foi pesquisador de pós-doutorado vinculado ao Departamento de Sociologia da USP, onde ministrou disciplina de pós-graduação. Atualmente é servidor público federal. Em paralelo, traduz obras acadêmicas e desenvolve pesquisas sobre desconhecimento da lei. Suas pesquisas são centradas, sobretudo, na área da teoria social, em diálogo com áreas como a psicologia social, epistemologia, sociologia do conhecimento e desconhecimento, pensamento social alemão, estudos de gênero, filosofia e história da ciência, das ciências, especialmente da medicina. Lenin publicou trabalhos em periódicos como Tempo Social e Sociologia e Antropologia. E também é o autor desse livro, Cultura Homeopática, cujo tema vai guiar a nossa conversa de hoje. Bom, Lene, primeiro, obrigado por você estar com a gente hoje. E acho que a gente pode começar falando sobre como é que um sociólogo se interessa ou chega até a homeopatia. Olá, Guilherme, Gabriel, agradeço aqui o convite para participar. Bom, vamos lá. É, Bom, na verdade, os temas, o livro que você mencionou, Cultura Homeopática, ele, na verdade, é uma versão revista, ampliada, adaptada da minha tese de doutorado, né? E aí, na tese de doutorado, esses dois temas, a gnotologia e a homeopatia, aparecem juntos. Na verdade, a tese tem um escopo mais amplo, é um trabalho no âmbito dos estudos da ignorância, e em que basicamente a pergunta mais ampla é por que nós não sabemos o que nós não sabemos. Então, nesse conceito bem amplo do desconhecimento, do não saber, da ignorância. E dentro dos estudos da ignorância, um tópico pode ser abordado de diversas perspectivas diferentes. Você tem a agnotologia, que está preocupada com justamente a produção cultural do desconhecimento. Os autores gostam de falar de agnogênese, né? Quando a ignorância ela é produzida de alguma maneira por fatores sociais e culturais. Então, a minha pergunta dentro da tese de doutorado é uma pergunta nesse sentido: como a sociologia pode contribuir e quais são os limites da sociologia para responder essa pergunta do porquê nós não sabemos o que nós não sabemos, né? E aí a agnotologia é quase um interesse natural tanto do historiador como do sociólogo, porque justamente trata dessas circunstâncias especiais em que muitas coisas, enfim, nós não sabemos porque às vezes são muito difíceis de compreender, porque nós temos o nosso conhecimento é finito e o que há para ser conhecido é praticamente infinito. Então, a ignorância, nesse sentido, é uma parte da condição humana. Só que existem algumas situações em que, e uma pluralidade de situações diferentes, em que a gente pode falar em um elemento social cultural que está envolvido. Então, existem autores que trabalham nessa área. Na verdade, se for ver por como é, olhando para o meu percurso acadêmico específico, eu estudei a obra de um sociólogo alemão chamado Georg Simmel. Foi o primeiro sociólogo a falar um pouco sobre a questão do saber, do não saber, como é, a vida em sociedade é marcada por esses dois estados, pela manipulação do que os outros sabem ou não sabem sobre nós, por exemplo. Então, eu fui me aproximando do tema por aí. E com essa ideia de tentar entender quais são os limites e os potenciais da sociologia para explicar porque nós não sabemos o que nós não sabemos, eu optei, aí é uma opção mesmo, delimitar o tipo de questão o tipo de desconhecimento que eu ia tratar, como situações nas quais o que é ignorado são coisas que estamos em condições de conhecer. Porque eu achei que seria particularmente valioso estudar esse tipo de desconhecimento, né? E para, digamos, ter um leque comparativo, eu decidi pegar dois tópicos, dois conjuntos de sistemas de crenças que tinham no seu núcleo envolviam um certo desconhecimento sobre algo. E eu optei em pegar o caso da homeopatia por diversos motivos, né, ligados um pouco à minha própria formação. Eu trabalho no pensamento alemão, então consigo ler os textos, consigo fazer um trabalho que outros autores não conseguiriam, que é pegar os textos, o conhecimento médico lá no seu contexto de origem, e comparar aqui atualmente.
O fato de que até a homeopatia é muito aceita, inclusive, da parte do âmbito, tem muitos sociólogos, antropólogos que às vezes gostam da homeopatia, então você sempre tem aquele, como eu, sociólogo, a gente aprende o pensamento crítico, só que a gente tem alguns pontos cegos. Eu percebi que um pouco esse era justamente um dos pontos cegos que a gente encontra nas humanidades, e achei que seria particularmente valioso abordar esse tema. Mas ao mesmo tempo que eu peguei o caso da homeopatia no meu doutorado, que é um caso que a ideia era pegar um exemplo das ciências naturais, né, algo que era tratar um sistema de crenças voltado ao conhecimento da natureza, tipicamente associado às ciências naturais, e outro mais ligado ao conhecimento mais próprio das ciências humanas, que aí eu peguei um grupo de pessoas, de pessoas que são conhecidos como masculinistas, né, que basicamente acreditam que a gente vive num mundo dominado pelas mulheres em geral e pelas feministas em particular. Então, eu peguei esses dois casos para ter um pouco de leque comparativo. E aí dentro desse escopo, eu acabei decidindo recortar para transformar em livro o caso da homeopatia, que achei que tinha material suficiente para um trabalho só sobre esse tópico. Mas acho que o tema seguiu um pouco daí. Para entender um pouco, porque, digamos, a questão como a homeopatia geralmente é tratada no debate público, é questão de se funciona ou não, né? Eu acho que hoje o meu ponto de partida é que hoje a gente está em condições de saber que a homeopatia não funciona da maneira como os homeopatas alegam que funciona. Então, eu acho que desse ponto a discussão está suficientemente desenvolvida e justamente para entender por que, apesar disso, ela persiste, eu acho que aí a gente precisa justamente olhar para a história das ideias, olhar para a sociologia. Então faz sentido uma abordagem sociológica sobre o caso da homeopatia, não só da homeopatia, mas de outros temas também. Mas é um pouco é por aí que veio essa aproximação. Uhum. Com relação à ideia de ignorância que você traz, esse conceito também se aplica àqueles que provavelmente sabem que existem evidências muito fortes de que essas pessoas estão erradas. Médicos homeopatas, por exemplo, sabem que sua posição é minoritária, contrária ao que a gente chama, né, de consenso científico sobre homeopatia. Isso significa que eles não são exatamente ignorantes sobre o tema, se pensarmos que eles têm conhecimento de peso, do peso das evidências contra sua posição. Por que, mesmo assim, elas permanecem atuando como homeopatas? Helene, me permite fazer só mais um comentário sobre a pergunta que o Gabriel faz. Até que, assim, como é que você distingue, por exemplo, a ideia de ignorância de coisas como negação da ciência, por exemplo? Até porque o Gabriel comentou, é bem provável, eu imagino que muitos médicos que trabalham com homeopatia, que eles tenham conhecimento da literatura científica sobre o assunto. Então, eles têm muito provavelmente uma noção de que as evidências elas apontam majoritariamente em sentido contrário àquilo que eles acreditam. E aí, até que ponto se pode traçar uma linha entre ignorância, por exemplo, e, sei lá, raciocínio motivado, negação da ciência, alguma coisa parecida? Perfeito. Acho que eu vou começar. O ponto de partida do conceito de ignorância com que eu trabalho é essa ideia, a ideia da ignorância, do não saber no sentido mais amplo possível. Então, a ignorância é pensada aqui como a ausência de conhecimento sobre alguma coisa. E eu falo, esse alguma coisa, ele pode ser pensado em vários termos, pode ser em relação a um fato, pode ser em relação a uma. A gente pode ignorar, por exemplo, uma crença. Então, mesmo a crença de que a Terra é plana, a gente pode ignorar que ou não, a gente pode não saber que algumas pessoas acreditam nisso, né? Então a gente tem uma ignorância não de um fato, mas de uma crença, que é ela em si mesmo um fato, porque é uma coisa que as pessoas pensam. Mas então você tem várias, a ignorância pode ser pensada sobre várias formas diferentes. Eu parto de um conceito amplo. E aí eu tento delimitar um pouco a discussão para começando tentando justamente primeiro dissociar a ideia de ignorância da ideia do seu uso, que às vezes aparece em uma acepção mais pejorativa. Então, quando uma pessoa chama outra de ignorante,
no fundo, a ideia de ignorância sempre tem esse tom, às vezes, um pouco, frequentemente é usado com esse tom um pouco para atacar uma outra pessoa, né? A ponto de que justamente aquele sociólogo que eu mencionei, o Georg Simmel, ele não fala em ignorância, ele usa a palavra alemão, né, Nichtwissen, quer dizer não saber. Então, que é quase o nosso desconhecimento, né? Só que ela é composta de outra forma, justamente para tentar evitar esse tom pejorativo, né? Então, então a gente pensa nesse sentido, a ignorância ela se aplica não só a qualquer situação que envolva algum tipo de não saber. E o Gabriel mencionou essa coisa de que os homeopatas conhecem, sabem que o assunto é controverso e ouviram falar, digamos assim, do tema. Mas a ideia do conhecimento, ela tem como você, para a gente dizer que sabe alguma coisa, que conhece alguma coisa, a gente tem que acreditar naquela coisa, né? Então se a gente pega discussões que analisam quais são as condições necessárias e suficientes do conhecimento, tem uma ampla literatura sobre isso, muito antiga, tem muitos debates sobre como definir exatamente, mas a maior parte dos autores concorda que um desses elementos o conhecimento é um estado mental, envolve a crença em alguma coisa. Se você não crê numa coisa que é dita pelos outros, você não dá para dizer que você conhece aquilo, né? Então, nesse sentido amplo, se um homeopata ouve, digamos, argumentos contrários, conhece os argumentos contrários, mas não acredita neles, a gente pode dizer que ele, tanto que a nossa própria linguagem, de certa forma, já sabe disso. Ela diz, bom, se você age, a gente diz que o homeopata age, ele ignora o que a ciência diz, justamente, né? Nesse sentido amplo no caso, está querendo dizer não levar em conta, mas na prática, no fundo, é isso. Ele não conhece nesse sentido mais próprio do termo, que implica ter uma crença naquilo a respeito do qual a gente está ouvindo, né? A gente tá, a gente ouviu, digamos, conhece, chegou isso ao nosso ouvido, mas aquilo não se torna um conhecimento. Então, então eu parto um pouco desse conceito amplo e eu tento delimitar, justamente para evitar esse tom, essa acepção pejorativa do termo, o que é que os homeopatas ignoram? E eu tento, eu criei uma formulinha que eu praticamente decorei na minha cabeça, qual que é a ideia, o que é o ponto central que as pessoas que acreditam na homeopatia ignoram. É o fato, a circunstância de que os preparados homeopáticos, se feitos e prescritos conforme as regras da homeopatia, não produzem efeitos terapêuticos específicos, né? Então, eles não passam de placebos. Então, isso é algo que é sistematicamente ignorado pelos homeopatas mesmo diante da evidência. O que leva a eles, bom, por que eles continuam acreditando na homeopatia é um pouco o tema geral do livro, né? Então, tem vários fatores que contribuem para isso. Mas você tem fatores como um grande investimento emocional, principalmente de quem é profissional, trabalha com aquilo. Então, você dedicou sua vida àquilo. Você tem elementos que nem envolvem de estilo de vida, aquilo é uma parte de quem você é, tem muitas pessoas que se identificam, aquilo é uma parte da identidade. Eu ouvi isso mais de uma vez de pessoas diferentes, eu sou uma pessoa homeopática, né? Isso mostra um pouco como essa ideia é mais do que para uma pessoa homeopática, a homeopatia é mais do que um globo de açúcar ou um remédio, é uma parte da maneira como elas se reconhecem, como elas acreditam contribuir para o mundo ao redor delas, né? Então, isso é algo que a gente tem vários trabalhos de psicologia também que vão nesse sentido, que mostram que por mais, por mais que a evidência esteja diante de nós, existem muitas situações em que a gente cria mecanismos para diminuir a importância daquilo. Então, tem muitos trabalhos, mas esses trabalhos eles são pagos pela indústria farmacêutica que não quer ver uma homeopatia bem-sucedida, né? Então, essa um pouco aposta geral do livro é que essa circulação de você cultivar uma série de ideias que vão servir para racionalizar essas crenças, ela é um fator muito importante em explicar porque e elas são o homeopata compartilha casos de pacientes que viam ninguém resolvia e eles resolveram. Quando a gente olha para a história, a gente vê que a história está meio contada de uma maneira esquisita, que talvez a gente não sabe o que aconteceu depois, só sabe até o determinado momento, mas da maneira como ela é contada ali, um paciente
passou anos sofrendo e quando chegou ali, a vida dela mudou, ela ficou mais feliz. Então, aquilo é algo que pesa mais para as pessoas do que a letra fria, digamos assim, da ciência, né? Então, é um pouco isso. Você tem, você tem a questão dos viés cognitivos, a parte psicológica, e você tem o reforço social disso, que se dá por meio dessa participação numa cultura, de você trocar experiências, de você afirmar aquelas crenças perante outras pessoas que compartilham as mesmas ideias de você. Então, você tem um pouco esses elementos que contribuem para isso, né? E, Lenin, você falou sobre a letra C da ciência. Eu já ouvi algumas pessoas comentando que se aqueles que se tratam com homeopatia de fato conhecessem como as bases da homeopatia, ou como a homeopatia talvez algumas delas pudessem reconsiderar, até por ter conhecimento básico da farmacologia homeopática, não sei se esse é um termo adequado. E você até trata desse tema no livro, porque você inicia o livro fazendo um resgate histórico do que é a homeopatia e também de como ela se desenvolveu, inclusive aqui no Brasil. E a gente pode também tratar disso agora, assim, o que caracteriza um medicamento ou uma diluição homeopática e quais são os princípios que guiam a elaboração de um composto homeopático? Perfeito, Guilherme. Bom, a homeopatia, né, para contextualizar, então, ela nasce aí na virada o primeiro texto é de 1796, o texto principal é de 1810, né, então, começo do século XIX, virado do 18 para o 19, e ela é a criação de uma pessoa chamada Samuel Hahnemann, que era um médico alemão formado em escolas tradicionais de medicina, que era profundamente satisfeito com a medicina tal como era praticada no seu tempo e insatisfeito por bons motivos. A medicina naquele tempo era muito diferente do que ela é hoje. Então, uma das práticas terapêuticas mais disseminadas, mais comuns, que era quase incontestável naquela época, era o uso de sangrias, inclusive para tratar pneumonia, por exemplo, né? Então, um dos trabalhos que, para dar uma ideia disso, em 1833, então, já depois da homeopatia, você tem um trabalho famoso de que ele tenta mostrar, olhando estatisticamente para vários pacientes tratados em hospital, que aqueles que são submetidos a sangrias tendem a morrer mais quando se vê em grandes quantidades do que aqueles que não são tratados. E esse trabalho, em 83, ele é rechaçado pelos pares. Ele só vai sendo, vai mudando, se consolidando ao longo daquele século, né, mais para o final do século. E todos os adversários do Hahnemann, todos assim, que eu li vários médicos alemães importantes da época, todos eles eram defensores da sangria, menos o Hahnemann. Então, havia muitos motivos para a insatisfação com a medicina daquele tempo. Então, eu falei da sangria, mas o estado do conhecimento do corpo humano também era muito mais precário do que é hoje. Não existia, naquela época, uma teoria microbiana, então não se conhecia o que eram micróbios, vírus, tinha uma ideia vaga, né, do que de criaturas microscópicas, mas a diferença entre vírus, bactérias, protozoários, isso eram coisas que simplesmente eram desconhecidas na época. A gente não tinha, também não tinha antibióticos, então muitos dos medicamentos eram usados com base em conhecimento passado que vinha desde a antiguidade, que não era testado sistematicamente. Então, eram muitas vezes tratamentos agressivos, né? Chamada medicina heróica, porque era heróica porque para você sobreviver ao tratamento você tinha que ser o herói, digamos assim, você testava ao máximo, então, a capacidade de regeneração do corpo humano, né? Então, você tinha muitos elementos que justificavam essa insatisfação com a medicina da época. E, por isso mesmo, era um momento de efervescência. Então, havia muitos sistemas médicos que propunham revolucionários aparecendo naquele contexto. Quase todos foram esquecidos. Então, eu posso falar os nomes aqui, mas são como a ideia do mesmerismo, que até uma outra pessoa hoje pode conhecer, mas foi uma moda muito forte ali, que até levou a criação para examinar o mesmerismo, foi um dos primeiros comitês científicos criados, foi para testar o mesmerismo, né? Para ver se aquilo valia a pena ou não, que é a ideia do magnetismo animal. A gente tinha
diversos sistemas médicos surgindo nesse contexto para tentar transformar a medicina. E a homeopatia foi um deles que acabou colando e sendo, digamos, sobrevivendo ao teste do tempo, dá para dizer assim. E dentre os seus princípios básicos estão, dá para dizer que os principais, em torno dos quais quase todos os homeopatas concordam, está no próprio nome, homeopatia, né, que é a lei da cura pelo semelhante, que é a ideia de que uma substância que produz um conjunto X de sintomas numa pessoa saudável, essa mesma substância, se produzida de uma determinada forma, ela seria capaz de curar uma pessoa doente. Então, tem um exemplo que eu tomo de um médico homeopata brasileiro que ele usa, né, para dizer que eu não estou inventando, mas o café. A gente sabe que o café deixa a gente acordado. Então, uma pessoa com insônia seria curada pelo café se ele fosse preparado de uma certa forma. E esse, de certa forma, é o outro elemento básico da doutrina homeopática, que é a ideia da farmacotécnica homeopática, que é uma técnica de preparação dessas substâncias. São as substâncias tradicionalmente usadas pelos homeopatas, né? Então, o café não é uma delas, mas é muito comum usar extratos de planta, substâncias que a gente encontra mais facilmente na natureza, então, desde o sal de cozinha, que eles chamam como nato muriaticum, até o ouro, que eles chamam de auro metálico, né? Eles gostam de usar o nome latim, em latim dessas substâncias. Tem a belladonna tropa, que é um extrato de plantas, e tem também, esses são os medicamentos tradicionais da homeopatia. E eles são feitos por um processo, esse processo que é caracterizado por a gente pode descrever como uma sequência de diluições e agitações. E aí, no linguajar dos homeopatas, essas agitações eles chamam de sucções. Então, existem vários métodos diferentes, né, que mudam uma coisinha ou outra, mas o mais comum eles chamam de potência é, da escala centesimal, né? Então, você pega é centesimal porque você pega uma dessas substâncias, então vamos dizer o extrato dessa beladona, dessa planta, que é uma planta usada como remédio desde a antiguidade, e você pega uma parte dessa planta e mistura com 99 partes de uma substância hidroalcoólica, né? Uma mistura de água com álcool, agita aquilo vigorosamente e aquilo vira a substância 1C. E aí você pega uma gota dessa mistura e coloca em mais 99 partes de álcool e água e agita e você tem 2C. E você repete esse processo até a potência considerada desejada pelo médico, sendo que acho que a mais comum é a 30CH. E aí nesse ponto você coloca no método a forma medicamentosa da homeopatia, que é a mais comum, a mais tradicional, na verdade, são os glóbulos de açúcar de leite, que são isso, glóbulos de lactose, que eu menciono que, inclusive, eram preparados pelo Hahnemann em 1800, né, por um confeiteiro que fazia esses glóbulos. Ele basicamente ele embebe essa substância para ela encharcado desse preparado homeopático, e aquilo é o remédio consumido pelo paciente. E nessa substância, depois de tantas diluições, obviamente não tem mais nenhum traço. Se você faz uma análise química naquilo, você não encontra a belladonna tropa, o oro metálico. Então, na verdade, puro açúcar de leite. Então, no entanto, os homeopatas acreditam que, de alguma forma, aquilo fica, o nosso corpo consegue reconhecer aquela substância original e isso teria poder terapêutico, né? Então, esses são os princípios básicos da homeopatia e tem alguns outros que são auxiliares também, mas acho que não vem tão ao caso detalhar assim, mas estão descritos em detalhe no livro. Sim, até Helena, eu tô com o livro seu na página 90. Você tem várias ideias bem interessantes no livro, bem legais. E você escreve que atualmente o homeopata tem acesso a um estoque de conhecimento muito maior e mais confiável do que o disponível no século XIX. Mesmo assim, ele continua a seguir um roteiro de diagnóstico e prescrição elaborado com base em um repertório de técnicas restrito, até para os padrões da época em que foi elaborado, cujos limites correspondiam aos limites da anamnese e uma matéria médica certamente extensa, mas desprovida de conteúdo confiável. Uma das coisas que me chamou a atenção no livro é como é que você descreve como se descobre uma associação entre um composto homeopático
e a cura de um potencial sintoma. Até eu tentei, eu não encontrei aqui, eu devia ter marcado isso antes, que você fala de um homeopata que ele trata, eu não lembro qual condição, com uma diluição de pepino, porque alguém disse que viu ou sentiu alguma coisa, e esse testemunho de um paciente, ou a pessoa teria consumido pepino, alguma coisa, e teve um certo tipo de sintoma, então você dilui você toma o testemunho do paciente como uma evidência para que da, da efetividade, enfim, de algum composto para algo, e você dilui aquilo justamente para combater, como você disse, um sintoma semelhante. E aí eu vou aproveitar, Lenny, para perguntar para você, você não usa o termo pseudociência no livro. Quando se lê sobre alguns textos mais clássicos de pseudociência, é uma das características que se traz, por exemplo, como a ufologia, por exemplo, e outras áreas, é que ela não avança. É algo como a homeopatia, por exemplo, ela começa no século XVIII, né? Ou 18, e ela, basicamente, os métodos que se usa para ela são os mesmos, os métodos que se usa hoje são os mesmos que se usava na época em que ela foi inventada. E a minha pergunta para você é porque por que não usar o termo pseudociência? Por que o cuidado em não caracterizar a homeopatia como uma pseudociência? Perfeito, Guilherme. Exato. Acho que bom, vou começar por aí, né? Depois eu queria recuperar um pouco a parte do roteiro de diagnóstico, se estiver tudo bem, né? Mas bom, eu não tenho problema em dizer que existem elementos, existem várias afirmações de homeopatas que são afirmações pseudocientíficas, se a gente pensar num termo, numa concepção mais geral de pseudociência, que é algo que usa o nome da ciência sem, digamos, se arroga desse nome sem fazer o que é necessário para que aquilo seja algo que não é aceito pela comunidade científica, é algo que, digamos, não alcança o nível de detalhe do conhecimento científico. Mas, isso posto, acho que eu tendo um pouco a seguir a crítica que essa discussão aparece muito de se é ciência ou pseudociência, principalmente no debate público, e eu tendo a pensar que quase como uma coisa, se fosse uma coisa necessária você determinar se algo é pseudociência ou não para poder descartar aquilo. Eu acho que isso nem existem situações em que pode ser realmente difícil quando você tenta definir o que é pseudociência de uma maneira exata. Às vezes, sempre tem alguns casos limítrofes que aquilo tornam essa definição um pouco problemática. Então, eu prefiro pensar assim: bom, a gente está em condições de saber que aquela proposta dos homeopatas não é uma boa aposta. Isso já há bastante tempo. Então, isso já devia ser suficiente para a gente tomar decisões no debate público a respeito da homeopatia. E a questão um pouco também relacionada à própria aquela ideia de a gente pensar da ignorância como uma parte da condição humana, é que esses mesmos elementos que a gente encontra, que a gente identifica como pseudocientífico na homeopatia, às vezes a apresentação de um estudo científico, que quando a gente olha em detalhe, a gente vê que aquele estudo provaria que a homeopatia funciona. Então, quando a gente olha em detalhe, a gente vê que tem vários problemas metodológicos que mostram que isso não é o caso. Esse é um exemplo de uma prática pseudocientífica, porque ela está dizendo, olha, a ciência mostra isso, mas na prática aquele artigo foi publicado numa revista só vista por homeopatas, não passou por uma revisão crítica, de fato, né, por pares que é, foi, digamos, discutido apenas por pessoas que têm interesse naquilo, pessoas que têm vieses, às vezes até inconscientes, que acreditam profundamente naquilo, e usou um número pequeno de pacientes para testar, mas essas mesmas práticas a gente também pode encontrar em revistas científicas que não são de pseudociências, né? Então, você colocar, só dizer a ciência a homeopatia é pseudociência e ponto, eu acho que simplifica um pouco e faz a gente perder de vista a circunstância de que esses problemas também podem ser encontrados em outros dentro do que a gente está fazendo também, né? Então, eu tendo a tomar esse tipo de cuidado e do ponto de vista acho que até da a ideia de pseudociência ela está menos presente na minha formação como sociólogo do que ela está para quem
é uma ideia que não tem tanto, digamos, apelo quanto tem em outras áreas, né? Porque justamente a gente é, a, a gente parte um pouco dessa perspectiva, desse olhar histórico e tenta fazer, a ideia é um pouco inicialmente é compreender como as pessoas estão pensando é, no caso da homeopatia, né? E aí, se a gente olha para aquele roteiro diagnóstico, você trouxe o exemplo, esse elemento de não mudança é um elemento que, de fato, é claro, você encontra um núcleo de ideias básicas que realmente não mudam. E você encontra outras ideias que estão em torno das ideias básicas que, por sua vez, mudam, às vezes, muito rapidamente, de maneira até surpreendente. Tem gente que pensa, a gente fica surpreso em saber que existia uma empatia positivista, do positivismo ferrenho mesmo, do Augusto Comte, que era um cara que dizia que a ideia de ciência era uma coisa única para ele também, não tinha algo como uma ciência alternativa, né? Então, como às vezes é pensado a homeopatia, né? Então, e dentro dessas ideias que permanecem mais ou menos similares, com ajustes que são sempre pequenos, você tem esse roteiro de diagnóstico. Esse exemplo que você mencionou do pepino, ele na verdade ele foi feito porque era isso. Tanto o criador da homeopatia, o Hahnemann, como os homeopatas ainda hoje, pegam uma substância, é, submetem ela a esse procedimento de a farmacotécnica homeopática e administram em si mesmas. Então, eles chamam isso de patogenesia, que é uma forma de experimento. Mas já em 1800, né, os médicos daquela época falavam, bom, mas o que garante você que... e aí o que elas fazem? Elas pegam tudo que acontece com elas depois de tomar esse medicamento e os homeopatas e associam aquilo como um sintoma daquela doença. Então, no caso do ouro, a pessoa ficou irritada no dia seguinte, ela colocou irritabilidade como um sintoma do ouro tomado homeopaticamente. Pepino, a pessoa estava sentindo luto por um parente que havia falecido. E isso foi colocado como sintoma do pepinuto diluído, sendo que garante que uma coisa, a gente pensar, a pessoa estava com luto porque uma pessoa faleceu, não teve absolutamente nenhuma relação causal entre administrar o pepino e, e, e aquele sentimento. Só que aquilo fica registrado como um sintoma causado pelo preparador homeopático. Isso é algo que já era criticado em 1800, com base nesses argumentos, que te garante que tem uma relação causal aí em jogo. E aí, com base nisso, aí tem aquela história, né, que foi uma história que eu vi esse relato num congresso de homeopatia, né, um homeopata ele conta que ele administrou o pepino homeopático e meses depois a pessoa não estava mais sentindo luto pela pessoa amada, né, que é uma coisa que, bom, de novo, uma coisa é difícil você pensar numa relação de causalidade aí, mas a história é contada como se aquilo tivesse tido um papel, desempenhado um papel no processo de cura do paciente. Eu acho até, Lenin, que esse é outro ponto da homeopatia que parou no tempo, que é essa dificuldade em eliminar o ruído, eliminar fatores que causam confusão no diagnóstico. E aquilo que você comentou, muitas vezes eles, assim, homeopatas, eles fazem esse tipo de associação e de maneira até simplória ou ingênua, talvez a gente possa dizer assim, sem considerar outros fatores. Esse exemplo que você traz, né, no livro sobre o pepino e outros que a gente lê também. Então, esse é outro elemento que para mim também me faz pensar o quão difícil é acreditar que seja verdade, sabe? O mecanismo da preparação dos produtos ou dos diluídos homeopáticos, o processo ele tem muito problema. A gente sabe que a ciência tem problema, e você mencionou isso há pouco também, mas a gente olhando para uma área como essa, a gente percebe que tem muito mais problemas aí em relação à investigação, por exemplo, de fatores como causa e efeito. E, enfim, é interessante também notar o quanto esse processo parou no tempo com relação a em vários aspectos dele, vários elementos, né, da cultura homeopática. Uma outra coisa que me chama a atenção também e até a gente estava falando antes de começar a gravação, né, daquilo que constitui boa e má ciência, né, até para fugir da necessidade de categorizar coisas como pseudocientíficas ou não.
Mas é legal pensar na ideia de que geralmente associamos boa ciência àquela que consegue explicar, oferecer mecanismos que conectam duas observações que são feitas, né? O que parece ser algo ausente geralmente da prática homeopática e dessa, como vocês mencionam, né? A falta de conexões causais que façam mais sentido. Isso é interessante. Outra coisa que eu achei legal, e é um ponto bacana até de salientar, que de fato, eu acho que o Guilherme e eu, nós vemos ciência geralmente e categorizamos coisas como pseudocientíficas ou não, porque é de um interesse maior para nós, né? Uma das defesas mais clássicas de por que que deveríamos categorizar e demarcar aquilo que é ciência é para garantir a confiabilidade da nossa profissão e dos produtos que nós colocamos no mundo através do nosso trabalho. Mas do ponto de vista sociológico, que parte daí um pouquinho mais da história e contexto, né, não precisa necessariamente puxar para demarcações e ainda assim a conversa vai bem, né? Anda para frente. O que é interessante, eu concordo e fiquei pensando nisso. Para âmbito de leis, para criar e conversar de forma pública sobre o assunto, eu também teria um pouco de receio em categorizar algo como pseudocientífico e só por isso passar algum tipo de lei em cima, por causa dos casos limítrofes, dos casos que a gente vai ter algum tipo de dificuldade em decidir se é ou não é ciência. Então, talvez expandir os critérios é importante. E achei isso bem legal. Então, no contexto até de política pública e do nosso país, a gente conversou um pouquinho, você tratou da origem, mas como que foi a chegada da homeopatia no Brasil? Você poderia comentar um pouquinho sobre esse evento? Perfeito, Gabriel. Bom, a homeopatia ela foi se desenvolver na Alemanha ali, primeira metade ali do século XIX, 1800, no final, começou no final do século XVIII, ela chega ao Brasil, as notícias vão chegando já nessa época, mas digamos, o marco na história da recepção da homeopatia no Brasil foi um médico francês chamado Benoît Mou, que chegou ao Brasil em 1840. E ele foi importante porque ele ajudou a institucionalizar a homeopatia. Ele tentou criar, ele criou um instituto que deu certo e que conseguiu agregar outros médicos insatisfeitos com a medicina convencional praticada na época. E a partir daí a homeopatia ela conseguiu encontrar espaço inicialmente a partir de uma estratégia bastante agressiva de propaganda, digamos, de críticas à medicina como era praticada na época e começou e foi aos poucos se enraizando em diferentes camadas da sociedade brasileira, né? Então, aproveitando muitas vezes as- a- o que estava colocado na época, que era uma insuficiência estrutural no atendimento à saúde no país, né? Então, para dar um exemplo claro, os homeopatas ofereciam tratamento homeopático para os escravos. Alguns deles até vendiam isso, vendia para o escravocrata, o proprietário do escravo, como se fosse uma espécie de seguro-saúde, né? Então, eles pagavam até um valor, se o tratamento não desse certo e a pessoa falecesse, eles reembolsavam uma parte do valor para o proprietário de escravos. Mas eles, em todo caso, aquela pessoa que não tinha recebido nenhum tratamento oficial recebia a atenção de uma pessoa que falava da alimentação, ou prescrevia algo como remédio. A gente não tem tanto, não pode ser que desse orientações se algumas delas fossem valiosas, que até oferecesse algo de valioso para o paciente, né? Isso depende muito do indivíduo, do homeopata em questão ali, se ele oferecia só homeopatia ou algo mais, né? Então você tinha isso, ela começou com isso a ganhar uma clientela. Eu falei desse público, mas ela também foi conquistando espaço aos poucos na elite médica brasileira. E aí, por meio, ela, em,
basicamente alguns médicos eminentes, inicialmente esses estrangeiros, depois médicos de famílias brasileiras, começaram a apostar na homeopatia, a fazer parte dessas associações, a fazer propaganda da homeopatia e a oferecer atendimento homeopático. Aí, no caso, os médicos também tratavam a elite brasileira, né? Então, para outras pessoas abastadas e ter clínicas de sucesso. E, aos poucos, ela foi se consolidando como uma opção de atendimento médico para várias camadas da população brasileira. Então, você teve vários momentos diferentes dessa recepção, né? Então, inicialmente, você teve a criação dessas associações e você teve essa oferta para um público para um público que não tinha nenhum atendimento médico, e aos poucos você foi observando novas alianças, né? Então, você teve aí já na virada do século XIX para o século XX, quando o espiritismo foi muito forte no Brasil, como é comum em muitas religiões que estão tentando se expandir, você ter o oferecimento de algum tipo de serviço médico. Eles encontraram na homeopatia, digamos, uma opção para oferecer esse tipo de atendimento e alcançar mais possíveis fiéis. Nessa época, inclusive, no começo do século XX, você teve a figura do médium homeopata, que era realmente uma pessoa que os primeiros eram médicos mesmo, né, de formação, mas vários deles já não tinham nenhuma formação em medicina. Eles diziam que eles recebiam o espírito de grandes homeopatas do passado, mortos, e com base nisso chegavam à prescrição homeopática. E aí você teve uma produção, é, aí você tem registros disso, né, muito encontrados em várias fontes diferentes, que mostram que tinha farmácias que eram criadas para aviar essas prescrições homeopáticas para esse público, né? Então, era um público que também a gente estava muito longe da universalização do atendimento médico, que só aconteceu aí no final do século passado, né? Com a criação do SUS. Então, e o espiritismo foi uma religião bastante popular nessa época também, né? Ali na capital do Rio de Janeiro, né? Da República. Então, naquele período. Você teve também eu estou resumindo bastante, tá? Eu entro em bastante detalhe ao longo do livro, mas você teve algumas alianças importantes também que se deram aí. Eu mencionei que os homeopatas conseguiram se infiltrar nas elites médicas, inclusive na medicina, nos médicos que eram do exército, né? Você teve uma importante família de médicos que eram Soares de Meireles, que foi médico do imperador, do Pedro I e do Pedro II, e o filho dele foi um homeopata, foi o presidente do Instituto Hahnemanniano do Brasil, que era o instituto mais importante de homeopatia ali do final do período do Império, né? Então, digamos, essa família, ela dentro dessa família a homeopatia prosperou por muito tempo e foi justamente um descendente desse homeopata eminente que liderou o projeto que mais tarde ele foi amadurecendo nos anos 70 e culminou nos anos 80, em 1980, com a publicação da Resolução 1000 do Conselho Federal de Medicina, que reconhece a homeopatia como especialidade médica, né? Isso foi fruto de um trabalho de lobby mesmo, né? Dos homeopatas, liderado pelos chamados generais de homeopatia. Ele era um médico completamente general, médico do exército, né? Então, veio uma longa família de homeopatas. Você teve também, então, digamos, esse nicho, não que todos os médicos do exército sejam, mas justamente eles encontraram um nicho ali. E, da mesma forma, ali para os anos 70 também você teve, também na parte mais popular da homeopatia, você teve a ascensão do movimento de contracultura, né, que, digamos, partia de uma crítica ao caráter excessivamente estandarizado, impessoal da medicina e propunha alternativas para tornar a medicina mais humana, né? E a homeopatia se colou nesse discurso e isso gerou a adesão de muitos médicos na época, né? Então, influenciados pelo movimento cultural, na verdade, muitos estudantes de medicina que viraram médicos, né, naquela época. Então,
você teve, assim, em traços muito gerais, esses movimentos mais importantes. A maior parte, eu conto isso na minha tese, mas a maior parte dessa discussão já estava presente em outros trabalhos da literatura na história social, do pensamento médico. Você tem o trabalho do Ricardo Lafetá, né, que foi crítico à homeopatia também, dos anos 80. Você tem o trabalho da socióloga Mabel Luz, já de uma perspectiva, ela tem um viés mais favorável à homeopatia, mas ela faz um trabalho de construção histórica que capta vários movimentos muito importantes da história da homeopatia de maneira adequada, né? Então, um pouco esses são esses os movimentos principais da história da recepção da homeopatia no Brasil, né? E aí o momento de culminância, que a gente pode dizer assim, é esse reconhecimento dela como especialidade médica pelo Conselho Federal de Medicina, que pouco pauta como a homeopatia ela é hoje no Brasil, né? E eu acho, Lenin, também essa questão do reconhecimento pelo Conselho Federal de Medicina e até a inclusão depois da aprovação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que foi em 2006, se não me engano, de certa forma acabou sendo um suporte para a validação social da própria homeopatia. E, e até acho que as pessoas muitas vezes buscam homeopatia justamente por entender que é uma prática, acho que você tem, inclusive menciona isso no livro, que não vão acreditar em você como sociólogo se um médico diz que a homeopatia é adequada. Então, como é que eu, sei lá, como biólogo, ou você como sociólogo vai contrapor uma pessoa que está em posição de especialidade, que é o especialista naquilo? Quer dizer, o médico, ele está referendado para, a princípio, para tratar da sua área, ele pratica uma especialidade que é reconhecida pelo conselho, então, aparentemente, não há nada de errado com isso. E a pergunta, Lenin, é como é que a clientela da homeopatia se forma? Eu entendo que deva também ter, talvez, essa, esse endosso pelo Conselho Federal de Medicina, ele, de certa maneira, ele pode estimular a pessoa, ou a pessoa pode entender que não há nenhum problema em consultar, por exemplo, um médico homeopata. A desilusão com a medicina, você mencionou há pouco. Quais são, assim, há um perfil de uma pessoa que procura, por exemplo, um médico homeopata? Perfeito, Guilherme. Bom, um pouco da ideia a- de quem do paciente ou cliente da homeopatia, né? A ideia o que leva geralmente uma pessoa à homeopatia é algum tipo de insatisfação com o tratamento convencional recebido, de um modo geral, né? O que faz com que uma pessoa tenha maior ou menor engajamento com a homeopatia, aí isso já é mais complicado, né? Porque você vê na prática, muitas pessoas em algum momento tentam ir no homeopata porque estão tratando um filho com asma, por exemplo, tentou isso, não deu certo, tentou aquilo, não deu certo, então vou lá e tento. É uma prática muito comum. O fato da homeopatia ser reconhecida como especialidade médica coloca a homeopatia em evidência em relação a outras práticas médicas que também não têm endosso da comunidade científica, né? Então, também, às vezes, são mais ou menos populares, como os florais de Bach, por exemplo, mas que não têm o grau o status que tem a homeopatia. Então, ela coloca, quando uma pessoa está procurando por opções, o fato da homeopatia ser reconhecida como especialidade médica, ela é uma vantagem muito grande para colocar em evidência. Então, o que leva uma pessoa, o paciente, é isso, ela está buscando por algo, tentar fazer algo, o que ela fez até agora não deu certo, por vários motivos, porque as doenças, às vezes, umas tem ou não tem cura, outras, o tratamento oferecido é inadequado, às vezes não só o tratamento medicamentoso, mas a maneira como o médico trata o paciente, né? Então, quando o paciente chega no médico homeopata, ele é escutado muito atentamente, ele recebe um tipo de atenção que ele só vai receber se você pagar um médico particular que é, tem consegue atender quantos pacientes ele quer e cobrar quanto ele quer, né? Então, não é o caso de todos os médicos, então, que tem que cumprir cotas, às vezes, de convênio, etc., ou até quando tem, 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 tem que atender um número tal de paciente dentro do SUS, né? Então pode não ter tempo de atender com atenção, com tempo, ouvir em detalhe o paciente. Então,
Você tem também, é claro, fatores que, bom, a homeopatia tem toda uma cultura em torno dela, então tem um elemento do estilo de vida que eu mencionei. Então, consome produtos, você prefere produtos naturais ao invés de produtos que são vistos como artificiais. Você valoriza mais um do que o outro. Então, a homeopatia ela também consegue colar essa ideia de que ela é algo natural, embora ela, se a gente for olhar mais friamente, ela é um tipo de artifício, ela envolve uma técnica, né? Então, esse elemento, se a gente olhar friamente, é muito mais um elemento de propaganda do que algo que, mas é um elemento que conseguiu colar e conseguiu ficar enraizado na cabeça das pessoas. Então, é isso, filiação familiar. E você tem também, se a gente olha hoje o perfil do paciente, teve mudanças muito importantes em relação a como era ali na virada do século XVIII para o XIX. E naquela época, a homeopatia era quase principalmente usada tanto quanto para doenças crônicas, para doenças infecciosas, que naquela época não tinha. As primeiras vacinas estavam sendo inventadas na época, era uma coisa muito diferente do que é hoje. As primeiras vacinas, vacina vem de vaca, eram inoculações da vaca é, com varíola bovina, né, que eram colocados no ser humano. Então, isso em 1805, 1806, por aí. Então, era algo muito mais precário do que é hoje. E, e as pessoas morriam de doenças como escarlatina, que hoje são facilmente debeladas com medicação. Então, naquela época, a homeopatia era muito usada nesse contexto, não, porque não tinha tratamento eficaz. Na medida em que esse cenário mudou com a invenção das vacinas, de antibióticos, etc., a homeopatia começou a ser usada cada vez menos para tratamento desse tipo de doença, embora muitos homeopatas acreditem que ela ainda funciona para isso e tentem, digamos, promover a ideia da homeopatia até para o coronavírus. Você teve iniciativas, né, na época, por exemplo, mas essas iniciativas dificilmente encontram adesão na parte do paciente, encontram muito menos do que encontravam ali no começo do século XIX. Então, o que realmente cola são as doenças crônicas, que tem justamente essa característica. A pessoa tem asma, então ela fica um tempo sem crise, depois tem crise, tem que tomar um monte de remédio, corticoide, que tem efeito colateral. O pai da criança, a mãe da criança vai querer evitar aquilo, vai procurar por algo que não cause efeitos colaterais. E esse é um elemento muito importante. O paciente que não só, às vezes, não só está insatisfeito, como ele quer um tipo de tratamento que não tenha o risco iatrogênico, né, o risco associado ao próprio tratamento. Então, a homeopatia, de fato, se bem preparada, ela não oferece riscos iatrogênicos, né? Então, nesse sentido, você encontra uma acolhida, embora a contrapartida é que ela não tem efeitos colaterais, porque ela é, no fundo, o glóbulo de açúcar de leite, então ela não produz efeitos, de modo geral, é, impactam na saúde das pessoas, né? Então, esse conjunto de fatores ajudam a explicar um pouco o que aproxima as pessoas da homeopatia, de um modo geral, algum tipo de insatisfação com o atendimento médico convencional, ou alguma tentativa de aversão, de evitar o risco iatrogênico, e um pouco e os elementos de cultura, de formação anterior da pessoa, que podem. A pessoa cresceu naquilo, os pais foram tratados com homeopatia, então você vai sendo tratado, esses elementos que vão passando de geração para geração, que também são relevantes para explicar e que dizem respeito ao estilo de vida de diferentes pessoas. Dani, você comentou que a homeopatia ela não há risco se é devidamente preparada, porque é basicamente água ou uma bolinha, né, como muita gente fala. E ah, é um exagero dizer que o maior ponto positivo, ou talvez eu vou talvez exagerar, mas o único ponto positivo da homeopatia é essa questão da escuta atenta, esse interesse do médico pelo paciente, que é que você traz isso em alguns pontos do livro, que muitos pacientes, eles de fato não se sentem acolhidos numa consulta médica convencional. Até você explica os motivos, o médico às vezes é rápido, o plano tem um número, você precisa atender um número X de pessoas, e normalmente num consultório homeopático a pessoa vai escutar, tem aquela ideia que você também trata no livro de que
você está tratando o paciente, não a doença, então você se interessa em saber um pouco mais sobre a vida da pessoa, sobre hábitos e assim por diante. Não sei assim, ah, é uma prática, como você comenta, que envolve elementos que são basicamente inócuos. Eles não têm nenhum tipo de efeito a não ser um efeito placebo. Mas muita gente procura a homeopatia. Então, talvez, além esses elementos que você citou há pouco, a escuta atenta poderia ser a virtude do tratamento homeopático, ou talvez a única virtude. Com certeza a escuta atenta é um elemento central para captar e reter, digamos assim, a clientela da homeopatia, né? De fato, quando o paciente ele deseja ser ouvido, escutado com atenção, isso é uma demanda não só legítima, como é perfeitamente compreensível. A gente pensa que quem vai ao médico está numa situação de vulnerabilidade e muitas vezes o médico, muitas pessoas, isso tem relato, tem estudos de percepção que mostram isso, pessoas que se sentem às vezes humilhadas, que ouvem piadas do médico zombando com o seu com o conhecimento do paciente. Tem situações em que você às vezes está ali diante do médico, você não consegue formular uma pergunta, seria bom que o médico tivesse essa capacidade de ouvir para tentar captar um pouco qual que é a sua preocupação e tentar justamente ajudar a ter essa disposição, não só para responder uma pergunta que vem pronta, como para realmente ajudar o paciente que está numa situação, ou a si mesmo, ou de um ente querido, de vulnerabilidade. Então, sem dúvida, é um elemento importante. Mas se a gente olha para a história da homeopatia, a gente vê que um elemento muito importante, justamente o fato dela ser um placebo e não implicar risco iatrogênico, não que não implique risco, porque se você às vezes usa a homeopatia, isso pode, digamos, fazer com que você não você adie um tratamento que seria mais efetivo e isso indiretamente provoque é, cause danos ao paciente. Inclusive, existem relatos de pacientes que acabaram morrendo por adiar um tratamento que estava à disposição, preferindo o tratamento homeopático ou outros. Mas o risco iatrogênico causado pelo medicamento você não vai ter. E existem situações, isso era muito claro no começo do século XIX, mas também existem médicos que às vezes é, a indústria farmacêutica existe, existem médicos representantes farmacêuticos que empurram medicamentos que são medicamentos que às vezes não são necessários, é, cujos riscos existem alguns escândalos que aconteceram de medicamentos que se soube, digamos assim, de efeitos colaterais é, é, devastadores que não foram controlados a tempo, isso foi levado a público. Então, essa tentativa de você evitar uma medicalização excessiva, de certa forma, quando você é, é um pouco assim. O Hahnemann ele não conseguia explicar bem lá em 1800. A teoria que ele oferecia não tinha uma boa capacidade explicativa. Só que, por ele rejeitar toda a medicina da época, ele também rejeitava aqueles elementos da medicina da época que, embora tivessem um maior poder explicativo, causavam mais mal do que bem ao paciente. Então, era praticamente o único naquele contexto que rejeitava sangrias, que deveriam ser rejeitadas, né? Então, digamos assim, quando você tem essa postura, que é uma postura digamos, acaba sendo uma postura radical, você acaba, de um jeito ou de outro, rejeitando também os elementos que deveriam ser rejeitados, de qualquer forma, do conhecimento médico convencional de um dado contexto. Então, se a gente olhar do ponto de vista puramente do paciente, pode ser que em algumas situações eles se beneficiem disso. Mas é claro que isso dependendo daquele caso particular, naquela situação, dependendo do histórico daquele paciente, eles, talvez existem erros de diagnóstico, então a pessoa a gente conhece casos de pessoas que foram mal diagnosticadas com câncer e passaram por tratamentos que eram desnecessários, invasivos e, digamos, existe um problema aí. De certa forma, uma das razões pelas quais as pessoas acabam aderindo à homeopatia é justamente por conta disso. Existe essa tendência a tentar evitar o risco iatrogênico, e em alguns casos isso acaba se convertendo em benefício para o paciente.
mas é algo que é, digamos, quase um efeito colateral, né, da homeopatia, não é algo no qual a gente possa apostar como uma virtude da homeopatia, né? E, Lenin, uma coisa bem legal, antes você comentou sobre a origem das vacinas também, né? E no livro, na sua obra, você comenta que sobre homeopatas estarem ligados a movimentos anti-vacina, né? E gostaríamos até de ouvir um pouquinho sobre isso, né? Qual que é o ponto de contato entre cultura homeopática e o movimento anti-vacina? Perfeito. Bom, acho que dá para dizer que, de um modo geral, se a gente olhar para a situação hoje, os homeopatas eles tendem uma maior proporção de homeopatas tendem a rejeitar, digamos assim, é, tendem a acreditar que as vacinas causam mais males do que causam e que devem ser evitadas. Uma boa, digamos, se a gente olha para a associação, a gente tem dentro das associações médicas uma que é dedicada aos médicos homeopatas, né? A Associação Médica Homeopática Brasileira. A posição oficial dela é que o calendário vacinal deve ser seguido. Isso é quase uma contrapartida da homeopatia ser reconhecida. Se digamos, chegasse um momento em que os homeopatas oficialmente dissessem, olha, não se vacinem, isso causaria tornaria muito difícil de sustentar a continuidade da homeopatia dentro do Conselho Federal de Medicina, né? Só se o próprio Conselho Federal de Medicina se tornasse contra o calendário vacinal, que, bom, do jeito que as coisas estão, não dá para descartar que aconteça um dia, né? Mas de qualquer forma, é, a situação é essa. Então, oficialmente, as associações de homeopatia, elas apoiam o calendário vacinal. No entanto, na prática, muitos dos pacientes que vão atrás dos homeopatas, inclusive, querem evitar o calendário vacinal. Então, é comum você encontrar, acho que a solução mais comum de você encontrar muitos homeopatas oferecem uma homeopatia para tratar as chamadas vacinoses, que seriam os efeitos colaterais das vacinas. Isso muitas vezes pode parecer uma coisa inócua, mas isso faz parte, se a gente pensar, isso envolve até mesmo inflacionar os riscos da vacinação, contribuem para deteriorar ou minar a confiança da população em geral nas vacinas. Dá isso uma proporção muito maior, os efeitos colaterais uma proporção muito maior do que eles efetivamente têm. Então, mesmo essa solução, que parece uma solução mais ingênua, ela é problemática desse ponto de vista, que a confiança é um elemento sociológico da crença, né? É a ideia de você, bom, você precisa, você está se fiando na palavra de alguém sem ter necessariamente o conhecimento detalhado daquilo, né? Então, você tem essa postura e você tem alguns homeopatas que são, sim, talvez uma proporção maior do que nos médicos em geral, que se opõem, aí sim, de maneira mais frontal às vacinas. Alguns existem tratamentos de homeopatia para o autismo que partem da premissa de que o autismo seria causado pela vacinação, né? Que a gente sabe que não é o caso, né? Mas e você encontra homeopatas que aderem a esse método terapêutico, que também aí sim é próprio do movimento antivacina. Então você tem uma confluência, essa confluência não é completa, mas você tem hoje em dia essa tendência. E do ponto de vista histórico, você teve assim alguns dos homeopatas mais influentes depois do Hahnemann, como o Kent, por exemplo, então aí ainda meados americano, meados do século XIX, ele não acreditava na teoria, nas teorias microbianas, por exemplo, ele rejeitava explicitamente, né? Então você tem um histórico de rejeição que tem a ver um pouco com essa postura geral da homeopatia de rejeitar o conhecimento médico convencional, né? Então por mais que, até na época que a vacina surgiu, o criador da homeopatia ele falou assim: olha, a vacina funciona por causa da homeopatia.
Isso foi questionado por médicos da época. Eles disseram, não é porque causa sintomas semelhantes, é porque tem alguma coisa que a gente não sabe o que que é, que faz com que cria esse efeito protetor, né? E isso, de novo, realmente não sabia o que que era, não se conhecia o sistema imunológico, não era algo fora do escopo do conhecimento médico da época. Mas, digamos, dentro do que sabia na época, você talvez podia tentar explicar dessa forma. Então, são sintomas mais ou menos parecidos, então tem então, o próprio Hahnemann tentou um pouco surfar na onda das vacinas naquela época, vamos dizer assim, mas interpretando a eficácia dessa vacina dentro da chave da homeopatia, né? E os homeopatas que vieram depois dele foram progressivamente rejeitando isso. Lene, uma última questão. Você traz no livro dados sobre o perfil, os perfis de médicos homeopatas aqui no Brasil. E o que me chamou a atenção é que é uma faixa de pessoas mais idosas. E a minha pergunta, assim, são duas perguntas em uma. A gente vai ter uma geração nova de homeopatas, ou jovens se formando, ou dá para pensar em um cenário, por exemplo, de uma especialização que vai entrar em vias de extinção à medida que essas gerações vão passando e a gente não tem, por exemplo, uma formação de novos médicos homeopatas? Como é que você vê o futuro da especialidade homeopática médica, nesse caso aqui no Brasil? Guilherme, bom, eu vou começar dizendo que, como alguém que estudou o desconhecimento, eu tenho muito pé atrás em fazer exercício de futurologia, mesmo porque a gente sabe que se a gente olha para o histórico dos cientistas políticos, por exemplo, eles costumam errar quase tudo que eles afirmam, né? Então, eu vou tentar me ater um pouco ao que vem acontecendo no último tempo e quais são as tendências que a gente pode projetar as principais até aqui, né? A gente tem o que a gente essa característica que você mencionou, né, que a gente pode olhar, tem um estudo que é feito a cada 2 anos pelo professor Mário Schaeffer, né, que é a demografia médica brasileira, que ela permite olhar para várias informações, inclusive para a idade do médico por especialidade. E quando eu comecei a pesquisa, a homeopatia era a segunda com a média de idade maior média de idade, e quando eu terminei a pesquisa já era mais antiga, né? Então, a gente vê essa tendência que ela realmente chama muita atenção, porque se a gente olha para o perfil do médico em geral, a tendência é oposta. Existe uma tendência de rejuvenescimento. Tem os médicos, a média da idade dos médicos é cada vez mais nova e a dos homeopatas é cada vez mais velha. Então, é o exato oposto. Isso tem a ver, a meu ver, né, eu discuto isso em detalhe no trabalho, mas é com a circunstância de que houve um boom da homeopatia naquela época, dos anos 70, 80, e que ali aquilo atraiu muitos médicos. E em boa medida, muitos jovens estudantes de medicina, em boa medida porque a homeopatia conseguiu se apresentar como a forma de humanizar o atendimento médico. À medida que o tempo foi passando, essa ideia da humanização, né, que nem tinha essa expressão naquela época, ela foi também ganhando espaço na própria medicina convencional. Então, o estudante de medicina hoje, naquela época era quase um sinônimo, um atendimento menos impessoal é um atendimento homeopático. Hoje você tem, isso já não está colocado de maneira tão clara. Existem outras formas de dar um atendimento humano que não é, receitando no final um glóbulo de açúcar de leite. Então você tem é, você perdeu tração esse apelo da homeopatia. Isso é um pouco que ajuda a entender esse movimento que a gente vê hoje. Agora, é importante destacar que isso a gente está observando quando a gente olha para uma camada de profissionais de homeopatia, que são os médicos homeopatas, que ao longo da história da homeopatia sempre foram uma parte apenas da história, né? Então, eu mencionei antes aqueles movimentos, você teve a inserção da homeopatia nas elites médicas, e aí, disso que a gente está falando, mas você teve também médicos homeopatas, você tem hoje terapeutas holísticos, você tem pessoas sem formação em medicina que prescrevem a homeopatia. Na verdade, o Brasil é uma exceção aqui, né? Então, praticamente o único país em que você tem isso do Conselho Federal de Medicina, do órgão responsável por fiscalizar a profissão médica,
dar um endosso, isso não existe em outros países, né? Qualquer pessoa pode se dizer homeopata. Aqui no Brasil, por ter esse reconhecimento, para você poder se dizer homeopata, você tem que ser médico, você tem que ter conselho, você tem que ser reconhecido, você tem que ter uma formação em medicina. Então, o que essa tendência mostra é que, dentre esses profissionais, tem uma perda cada vez maior de espaço. Talvez daqui a 20 anos aconteça uma reviravolta que possa mudar as coisas, mas a tendência, que é médio prazo, é de você não ter mais tanto apelo dentro dessa camada. Mas o que isso pode significar tanto que a homeopatia como um todo perca espaço, e ao longo da história da homeopatia a gente vê momentos que ela quase desaparece, quase some, depois ela renasce, como também pode significar que ela vai se manter, ou que os homeopatas leigos, que são pessoas que oferecem atendimento homeopático sem ter formação médica, ganhem mais espaço e ganhem mais força, que atualmente existem muitos processos que os médicos homeopatas fazem para contas que formam homeopatas leigos, por exemplo. Então, eles são, de fato, eles têm pouca força. Pode ser que eles ganhem mais força com isso. Então, essas são as tendências que estão colocadas hoje, né? Então, o que dá para dizer é que enquanto a gente tem o reconhecimento da homeopatia como especialidade médica, enquanto isso se manter, isso dá uma força muito grande à homeopatia como um todo, e torna muito difícil a perspectiva de que ela desapareça ou deixe de ser incluída no SUS, por exemplo, porque é isso. Se existe esse reconhecimento, que impede uma pessoa de dizer, olha, então isso tem que ter isso no SUS, né? O Conselho Federal de Medicina, que regula a profissão, diz que isso é válido. Então, quem sou eu que não tenho essa responsabilidade de dizer se é ou não medicina para negar a população que se alguém quer ser atendido com homeopatia, né? Então, esse marco institucional, digamos, a meu ver, para definir o futuro da homeopatia, enquanto isso permanecer, vai ser muito difícil você ter um declínio geral. Você pode ter menos médicos, mas ela diminuir, desaparecer, é algo que, por enquanto, a gente não tem essa perspectiva, né? Mas, de novo, isso com base no que a gente sabe até hoje e no que dá para pensar de cenários possíveis aí, próximos tempos. Certo. Lene, obrigado. Obrigado por estar com a gente hoje, obrigado por ter ah, compartilhado o teu tempo, o teu conhecimento com a gente, né? E o livro é muito bom, é recomendado, Cultura Homeopática, foi publicado pela editora da Unesp em 2024, e acho que quem tem interesse na temática da homeopatia, no histórico, o histórico da homeopatia no Brasil, especialmente, Lene, no que intitula o livro, na cultura homeopática, quem são as pessoas que fazem com que a homeopatia siga com certa força aqui no Brasil e, de certa forma, em outros locais no mundo também. Lene, obrigado e parabéns pelo trabalho. É uma última, assim, agora a última pergunta, o que vem pela frente? Tem alguma outra livro, artigos, algum outro tema de pesquisa associado ou dentro da área da agnotologia? Perfeito, Guilherme. Eu estou trabalhando atualmente uma pesquisa sobre o tema do desconhecimento da lei, mais especificamente sobre as alegações de desconhecimento da lei, né, que é quando uma pessoa diz que ela não conhecia a lei para se defender de algum tipo de processo, como isso aparece no Código Penal brasileiro desde o século desde da primeira versão do Código Penal brasileiro até a atualidade. É o que eu estou trabalhando no momento, porque a ideia justamente do estudo da ignorância é ter um leque amplo, né? Então, eu me debrucei sobre esses casos, que eu achei particularmente interessante, mas eu gosto dessa ideia de trabalhar com, com temas, enfoques diferentes, as diferentes maneiras como não saber se manifesta. Algumas até eu me concentrei no meu doutorado nesses temas um pouco mais em que o desconhecimento é uma coisa indesejada, mas existem muitas situações nas quais não saber pode ter efeitos positivos, né? Então, eu gosto de pensar até se a gente pensa em técnica de cegamento para um estudo científico, é uma forma, a gente não sabe uma coisa estrategicamente para conseguir ter um conhecimento mais exato de uma outra coisa, né? Então, eu sigo trabalhando nessa área.
mas aí abordando outras temáticas, tentando manter um pouco antenado o debate sobre os temas que eu já estudei para não perder o fio da meada, né? Mas é um pouco isso. Eu agradeço o espaço, gostei da conversa, Guilherme e Gabriel, e eu vou continuar acompanhando o canal. Bem, obrigado. Obrigado por estar com a gente. E sucesso, né, na tua pesquisa sobre agrontologia. É um tema fantástico, muito interessante mesmo. E obrigado de novo por estar com a gente.